Dito isso, vamos à nossa edição. Então, olha só, nós vamos duplicar, né? Nós vamos criar duas cópias do nosso plano de fundo. Para isso, nós pressionamos Ctrl J duas vezes. Olha só, uma, duas. E ele criou aqui duas camadas para gente, tá bom? Camada 1 e camada 1 copiar. Vamos renomear essa camada 1 copiar aqui para camada 2, tá? Dou dois cliques em cima da camada e digito ali um novo nome, né? E pressiono Enter, tá bom? Feito isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pressionar o Ctrl e vou selecionar a camada 1 junto com a camada 2 e vou colocar essas duas camadas dentro de uma pasta. Para isso eu vou pressionar Ctrl G. Olha só, com as duas camadas selecionadas, eu agrupei elas dentro de uma pasta. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou aqui no modo de mesclagem e vou aplicar na pasta, tá bom? Notem, pessoal, que a pasta está selecionada aqui, tá? Eu venho aqui no modo de mesclagem e aplico sobrepor. E vai dar esse alto contraste na imagem, tá? Eu vou abrir a pasta, vou selecionar a camada 2 e vou inverter essa camada. Por que eu vou inverter essa camada? Porque eu falei que nós vamos aplicar nitidez com blur invertido. E é nessa camada que vai acontecer a inversão do blur. O que é o blur? O blur é a falta de foco, é o desfoque, é a falta de nitidez. E se eu inverter o blur, eu vou criar nitidez. E é nesta camada onde vai acontecer isso. Então eu vou pressionar Ctrl I para inverter essa camada, tá? E agora eu vou aplicar nela o modo de mesclagem de luz brilhante. E olha só, gente, voltou a imagem ao normal. Se eu desmarcar aqui a visualização da pasta, notem que não faz diferença nenhuma. E agora nós vamos fazer a mágica acontecer. Por quê? Porque nós vamos aplicar o blur nessa camada. E como essa camada está invertida, o blur vai ter um efeito inverso da falta de foco, da falta de nitidez, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos aqui em filtros, desfoque. Gente, eu estou falando blur, mas é desfoque, tá? É o costume do Photoshop em inglês, né? Então o blur é o desfoque, tá? Se eu falar blur de novo, vocês já estão sabendo aí que é o desfoque, tá bom? Vamos lá. Desfoque, olha só. O desfoque mais comum que a gente tem é o desfoque gaussiano, que em inglês é Gaussian Blur. Se eu quiser aplicar um desfoque gaussiano aqui, eu posso, olha só. Se eu aplicar o desfoque gaussiano, eu tenho nitidez. Se eu aumentar aqui, ó, vou aumentar aqui para 3. Olha como aumentou a nitidez da imagem. Se eu tirar a visualização, ó, dá para ver, ó, sem o blur, com o blur. E quanto mais raio eu colocar aqui, mais nítida a foto fica. Olha só. Sem e com. Só que o que está acontecendo aqui? Está aplicando nitidez em toda a imagem, né? Está aplicando nas áreas de alto contraste e de baixo contraste também, como aqui na pele, no rosto, na testa, né? Só que eu não quero isso porque eu não preciso de nitidez nessa área. Eu preciso de nitidez onde existe uma quantidade significativa de contraste. Então esse desfoque gaussiano, esse Gaussian Blur, ele não me serve. E é aí que vai fazer a diferença da nitidez nessa técnica que eu estou ensinando vocês. Então eu vou clicar em cancelar, tá? E eu vou aplicar um outro desfoque, tá? Eu venho aqui em filtro, desfoque, e venho aqui em desfoque de superfície, que no inglês é Surface Blur. Eu vou aplicar o desfoque de superfície. O que o desfoque de superfície faz? Ele é um desfoque igual o desfoque gaussiano, só que ele separa, ele dá menos importância, dá menos prioridade às áreas de baixo contraste e dá mais prioridade nas áreas de alto contraste. E aí ele acaba aplicando, como, né, ele aplicaria o blur nas áreas de baixo contraste, como ele está invertido, ele vai aplicar a nitidez nas áreas de alto contraste, né, que é o inverso.
E aí ele aplica, por exemplo, nos olhos, na boca, né, que tem um contraste aqui, ó, do lábio com a pele, dos olhos, dos cílios com a pele, né, sobrancelha. Então é uma nitidez em locais estratégicos. É uma nitidez em locais onde ela realmente faz a diferença, tá bom? Então, se aqui, ó, o lumiar é a quantidade de nitidez que você aplica, tá? Claro, se você aplicar uma grande quantidade, né, vai deteriorar a foto, né? Não tem como. O raio também, ele depende do limiar, tá? Dependendo de quanto de limiar você aplica, o raio vai fazer ou não diferença, tá bom? Eu gosto sempre de deixar o raio aqui bem baixo, tá? Por volta aqui de 10 no máximo, tá? E o limiar também eu gosto de deixar baixo, sempre por volta aí de 30, 40, tá? A diferença, pessoal, aqui você tem que ver de foto para foto, tá bom? Você precisa analisar a sua foto, ver quanto que precisa de nitidez ou não, e aí você vai aplicando. Gente, deixa eu falar uma outra coisa para vocês. O tempo real de aplicação da nitidez pode não estar aparecendo aí para vocês, tá? Porque o Photoshop e o OBS, que é o software que eu uso para fazer a transmissão, abertos juntos, eles deixam o computador com um processamento bem lento, tá? Então, olha só, agora que aplicou aqui a nitidez, tá? Então, olha só, meu limiar com 36 está muito. Eu vou baixar aqui para 20. Nessa foto aqui, no caso, tá? Vou baixar para 20, vamos ver aí o resultado. Vou baixar o meu raio também para 5. Vamos ver aí se vai melhorar o resultado. E agora eu tenho que esperar um pouco aí até que se aplique, até que faça a diferença aí essa configuração, tá bom? Olha só, gente, para mim aqui eu acho que ficou legal nessa foto onde o foco não estava cravado. Se eu aumentar muito, começa a aparecer muito ruído. Por quê? Porque o foco não estava cravado, tá bom? Eu vou dar um OK aqui e vamos aguardar aí o Photoshop aplicar o desfoque de superfície, tá bom? Deixa eu dar uma lidinha aí. Olá a todos. E aumentou o ruído. Não tem jeito, né? Se você puxar muito a nitidez, vai aumentar o ruído. A nitidez, ela é sempre feita em cima do ruído. Ainda que seja na lente, ela gera ruído. Sempre a nitidez trabalha em cima do ruído, tá? Às vezes menos, às vezes mais, tá bom? Mas olha só, vamos lá. Aqui também tá aparecendo ruído, gente, porque tá com zoom, né? Tá com zoom muito forte, então aparece o ruído também, né? Mas olha só, vamos desabilitar e vamos habilitar. E olha a diferença aí na nitidez, tá bom? Posso diminuir aqui um pouco o tamanho, ó, o ruído já some, tá? Porque tava muito zoom e aí aparece muito ruído mesmo, não tem jeito. Ó, desabilitando e habilitando, tá? E essa é a técnica, gente, de blur invertido. Uma técnica que causa menos ruído. Das técnicas que eu testei até hoje para aplicação de nitidez, é a técnica que causa menos ruído na imagem. Por quê? Porque ela identifica só as áreas de alto contraste e aplica a nitidez apenas nessa área, tá? Vamos fazer na outra fotografia? Olha só, vamos fazer nessa aqui agora.